sair, esquecia no final da gravação e bora. Sorte que ele mesmo salva tudo e manda lá pro Drive. Eu falei, meu pai do céu, a pessoa aqui é tensa. Então, vamos lá. Gente, boa noite para todos. Quero muito, primeiramente, assim, agradecer vocês por estarem aqui, por estar fazendo parte desse festival, compartilhando, trocando conhecimentos. A Malena, por topar, está aqui mais uma vez, a Malena parceirona nossa do Roteiros Narrativas aqui. A gente está sempre trocando. Acho que é muito importante a gente sempre estar fazendo essa troca de conhecimento, né? O festival Jornada da Heroína, em parceria com a Era, com a Luísa, que está aqui representando o pessoal da Era, surgiu com essa ideia realmente da gente fazer essa troca, só que favorecendo o protagonismo feminino, né, gente? A gente falar um pouquinho sobre essas narrativas, falar sobre como a mulher, né, o feminino, como tudo isso é demonstrado, né, falado, escrito no audiovisual, né? Como são as séries, a gente vai ter várias mesas de debate falando sobre isso, né? Como a mulher é representada, como a mãe é representada, né? Como é a carreira da mulher. A gente vai falar muito sobre isso. Vai ter muita troca, que nem o de hoje da Malena, falando sobre bebê de série. A gente vai ter toda essa troca também de workshop, de conhecimento. A gente vai ter sobre argumento. Então, a gente vai ter muita coisa, Jornada da Heroína. E isso é aberto para todos, gente. A gente vai colocar mulheres como protagonistas do nosso festival, sempre à frente, falando, mas é para todos, gente. Então, se você tiver outro amigo roteirista, quiser convidar, convida, tá? Quem quiser trocar, a gente está aqui justamente para isso, para trocar, compartilhar conhecimento e ajudar todo mundo aí um pouquinho a conseguir avançar nessa carreira de roteirista e realizar o seu sonho, tá, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos, vindos de coração, e espero que vocês gostem do que a gente vai fazer aqui hoje. E compartilhem, gente. Entra lá no Roteiros Narrativas, no Era, compartilha as publicações para o pessoal aí. E lembrando também que o nosso concurso de argumento ainda está com a inscrição aberta. Vai até dia 7 de março, gente. Não perde. Graças a Deus, o pessoal está se inscrevendo bastante, assim, está muito legal. E outra coisa que estavam me perguntando também, que eu ainda não tive tempo de responder, gente, é sobre a mostra de curtas, tá? A gente já ia liberar essa semana, mas a gente teve um pequeno imprevisto, um jurado, infelizmente, não pôde participar, e a gente está realocando esses curtas que ele ia julgar, que ele ia ver para outras pessoas, então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais e liberar isso só na semana que vem, tá, gente? Mas semana que vem a gente já começa a anunciar os semifinalistas, a gente vai colocar tanto essa palestra depois, mais tarde, lá no YouTube, quanto os curtas, tá, gente? Todos os curtas a gente vai anunciar no Instagram, mas eles vão estar disponíveis lá no YouTube do Roteiros e Narrativas. Por lá vocês vão poder acessar e vocês vão poder votar no seu curta favorito, na categoria Júri Popular. O curta que tiver mais like, tiver mais curtida, vai ser um dos vencedores da mostra, tá, gente? Então, se você ainda não é inscrito no canal do Roteiros e Narrativas, lá na bio do Instagram, tem um link, então vai lá, já se inscreve já para você ficar por dentro e receber as notificações quando a gente subir cursos. Putz, falei pra caramba, né? Desembestei aqui, gente. Então é isso. Quer falar alguma coisa, Luísa? Vou só me apresentar rapidinho. Isso. Boa noite, tá, gente? Acho que todo mundo conhece a Gabi do Roteiros Narrativos, mas a Luísa do Era Roteirista. Eu mostro muito pouco a minha carinha lá, então prazer. Eu estou organizando esse festival da Jornada Heroína com a Gabi. E é isso, repito as palavras que ela falou, é um festival voltado para o protagonismo feminino, mas que todas as pessoas são super bem-vindas a participar dos workshops, dos debates, mas sempre lembrando que é isso, o protagonismo é das mulheres, mas todos os outros são bem-vindos. E é isso, participem do concurso, que ainda a gente estendeu o prazo que muita gente pediu, tá? Ia acabar agora dia 1º, a gente deixou mais uma semaninha, mas depois do 17 não dá mais, senão a gente vai se atrapalhar toda depois. E a mostra do curta vai sair semana que vem. E fiquem atentos também às próximas palestras, tem muita palestra massa. Se inscreve antes para vocês receberem o link, que vai valer muito a pena. Mas acho que é isso, resumidamente, não sou de falar muito não, assim. Vou deixar agora com a Malena para ela dar o show dela, gente. Obrigada, tá? Isso aí, Malena, se apresenta, apesar que muita gente aqui já te conhece. Mas se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho,
Pode falar também, divulga os teus cursos, que a Malena, a gente tem uns cursos muito bons, eu já fui aluna dela, já fiz curso com ela também, super recomendo os cursos de série dela. Fica à vontade, Malena, qual que é seu? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar desse festival tão incrível. E temos que valorizar essas iniciativas, né, gente? A gente tem aí a Gabi, a Luíse, trabalhando muito para oferecer conteúdo gratuito de roteiro para todo o Brasil. Isso é um movimento muito bacana. E eu posso falar com propriedade, porque eu fiz faculdade de cinema e sei o quanto é um nicho muito privilegiado, é um nicho muito segmentado. Os cursos de cinema ou de audiovisual são cursos caríssimos para um público que realmente tem condições financeiras. A gente sabe que esse público está muito limitado ao eixo Rio-São Paulo, com pequenas exceções. Então, quando a gente vê que tem aulas gratuitas aí, né, existe um movimento super bacana de democratizar esse conhecimento para todo o Brasil, a gente tem que valorizar. Né? É uma iniciativa super bacana que está aí formando roteiristas e abrindo portas no mercado em todos os estados do Brasil. Agora a gente tem esse benefício. Então, parabéns, meninas, tanto pela iniciativa quanto pela qualidade do trabalho de vocês, do conteúdo que vocês estão produzindo e das portas que vocês estão abrindo para novos roteiristas no mercado. Isso é muito, muito, muito bacana. Contem comigo, inclusive, para qualquer negócio. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para começar a falar. Bom, gente, enquanto eu for me apresentar, eu vou deixar aqui o meu Instagram na tela para vocês seguirem lá e irem acompanhando os conteúdos que eu vá produzindo. Eu me formei em cinema na PUC, vim da Bahia para cá, eu não sou do Rio de Janeiro, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu morava em Ilhéus, uma cidade do interior, sem perspectiva nenhuma de trabalhar com arte, ou com cinema, ou com audiovisual. Eu só fazia teatro, mas de uma forma muito amadora, e vim de lá para o Rio justamente pela ausência dessas iniciativas, né, de estudar cinema no interior da Bahia. Hoje em dia a coisa já mudou muito. Em Salvador a gente já tem muito mais oportunidades, muito mais cursos, e na UFBA já tem cursos de cinema. Isso é uma coisa muito bacana, mas a gente sabe que o mercado de trabalho ainda é muito limitado, né? Então ainda está muito centralizado no Rio e em São Paulo, e por isso que eu vim para cá. Então eu fiz faculdade de comunicação com ênfase em cinema na PUC. Nesse período eu trabalhei nos canais Bis e Multishow. Trabalhei primeiro com produção e depois, lá dentro, eu fui direcionada para o setor de criação, porque eles perceberam que eu era muito mais da área de criação. Eu estava escrevendo muitos curtas, universitários ainda, mas sempre divulgando o meu trabalho o tempo inteiro, como eu falo para vocês, né? Não importa o quão amador você seja, se coloque no mundo. E nessa fase que eu ainda era extremamente amadora, eu compartilhava com os meus chefes que eram extremamente, né? Tinha uma carreira super consolidada, que eu estava escrevendo curtas universitários. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na criação lá dentro, em séries do Grupo Globo, eles lembraram logo de mim. E aí eu fui direcionada para o setor de criação e passei a ter contato pela primeira vez com salas de roteiro, com o processo criativo de série, com a contratação de roteiristas. Eu fazia parte do setor que supervisionava a criação das séries, recebia, avaliava os roteiros. Então, essa foi a minha primeira experiência. Quando eu saí de lá, eu me formei na PUC e fui trabalhar em produtoras do mercado. Trabalhei na produtora Rio Cinema Digital, que faz séries e filmes, documentários para várias marcas, para vários canais de TV. Isso me deu uma baita experiência de mercado, e é o que eu falo para todo mundo. Quer ser roteirista, mas não teve oportunidade, se surge uma vaga de produção, vai entender como funciona esse mercado, vai entender como funciona a indústria, vai entender o que você está escrevendo. Quando você cai no mercado, você entende que cena é essa que você está fazendo, como vai ser filmado, né? E até onde você, roteirista, pode escrever determinado tipo de coisa, e até onde o diretor, o produtor vai criar isso, o diretor de arte ou o figurino. Existe um limite aí entre as funções.
E a gente só conhece esse limite quando a gente vê como essa indústria funciona. Isso é muito bacana. Então, não hesitem em entrar em qualquer oportunidade de trabalho dentro da indústria audiovisual, né, que surgirem na vida de vocês. Bom, a partir disso, depois que eu me formei, eu entrei no mestrado e comecei uma pesquisa em roteiro de série. O meu foco foi me especializar em roteiro de série. Era um desejo, eu já amava série, mas eu não sabia escrever série. A faculdade só preparava para roteiro de longa-metragem, isso me incomodava muito. Eu falei, bom, preciso me especializar nisso. Acabei agora de me formar no mestrado e já estou entrando no doutorado também para pesquisar ainda mais sobre roteiro de série. Então, ao longo toda essa trajetória, eu fui abrindo cursos, tanto de roteiro para longa-metragem, de curta-metragem, e agora eu estou com as inscrições abertas para o roteiro de série, para o workshop roteiro de série. Tá, gente? Então, o conteúdo da aula que vocês vão assistir hoje faz parte desse curso. Eu vou mostrar um trecho desse curso para vocês, que é dentro da área da Bíblia de série, que é uma etapa muito importante dentro do processo criativo da série. A gente tem basicamente duas etapas primordiais, que é a criação da Bíblia e a criação do roteiro piloto. E dentro dessas duas etapas existem demandas específicas. Hoje a gente vai falar só da Bíblia de série. Então, galera, para quem está na aula hoje, eu vou deixar o link desse workshop, porque eu abri uma promoçãozinha só para a galera da Gabi. Ele custa R$369 e eu vou fazer por R$299 para quem tiver aqui. Eu vou jogar o link no site, tá? Não vou me estender explicando sobre o workshop. Quem quiser saber mais, nesse link já explica tudo sobre o conteúdo do curso, né, que são 8 aulas gravadas, e tem bastante coisa, tem e-book. Então, vou deixar o link aqui com vocês. A gente já está no segundo lote de inscrições e ele começa no dia 16 de março. Está chegando. Falta um pouco menos aí de 2 semanas, tá? Bom, e agora vamos ao conteúdo da aula de hoje. Eu vou fazer todas as explicações, vou apontar o conteúdo para vocês. Vocês podem ir jogando as perguntas no chat, mas eu só vou ler no final, beleza? Então, quem tiver dúvidas, pode anotar no chat se quiser, para não esquecer. E no final da aula, eu leio todas, respondo. Quem quiser abrir o áudio também, abrir a câmera para perguntar, também fica à vontade. Então, assim que eu acabar o conteúdo, eu falo, pessoal, agora vocês já podem fazer as perguntas de vocês. Uma coisa que pouca gente sabe é que quando a gente começa a desenvolver um projeto de série, a gente não começa diretamente a escrever o roteiro. E, na verdade, isso não acontece em quase nenhum tipo de roteiro. Nem no longa-metragem a gente começa logo pelo roteiro. Existem uma série de etapas que a gente passa a desenvolver e a escrever textos que são textos básicos para se chegar no roteiro. No longa-metragem, por exemplo, você escreve a logline, a storyline, a biografia dos personagens, a sinopse, o argumento, a escaleta e chega no roteiro. Olha quantos textos a gente passa desenvolvendo a história, etapa por etapa, de pouquinho em pouquinho, até chegar num texto enorme, de pelo menos aí 120 páginas. A logline ela tem 2 linhas, é a primeira etapa que a gente começa a desenvolver a nossa história e a gente chega até 120 páginas. Então, ninguém começa a escrever o roteiro já diretamente no programa. Claro que você pode fazer o que você quiser, a liberdade é sua, mas isso pode prejudicar a qualidade do seu roteiro. Por quê? A criação é infinita, gente. Quando a gente começa a escrever, a história simplesmente sai, a gente vai tendo várias ideias e vai escrevendo, e muitas vezes a gente se perde nessa história. Então, quando a gente passa por essas etapas, a gente consegue construir muito bem os nossos personagens, a partir da biografia deles, construir muito bem o conflito, construir muito bem também o arco dramático. Então, todas essas etapas são muito importantes. Na série, não é diferente. Só que na série, a gente tem muito mais etapas que no longa-metragem. Que etapas são essas? A gente desenvolve um documento que se chama Bíblia. E por que Bíblia?
Porque antigamente era um documento que só tinha texto. E tinham todos os textos que seriam importantes, né? Que explicavam o que ia acontecer em uma série. Hoje em dia, a Bíblia mudou de função, né? As pessoas usavam ela, por isso que era o nome Bíblia, porque era um documento enorme só com texto, né? Então, parecia uma Bíblia. Hoje em dia, a Bíblia se tornou também um documento de venda do roteiro. Então, ela não tem só texto. Ela tem imagens, ela tem vídeos, ela tem referências, ela tem um design bonitinho que você vai aprender a mexer no Canva só para melhorar a sua apresentação. E ela é usada para que você possa apresentar o seu roteiro para produtoras, para players, canais, em rodadas de negócio, em pitching. Então, é um documento que tem ele é um único documento, mas que reúne inúmeras funções, tá? Então, vamos lá. O que precisa ter na Bíblia de uma série? Vamos ler aqui o que tem escrito. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada aí, então, né? Porque, às vezes, gente, eu dou uma de doida. Eu fico falando, achando que vocês estão vendo o compartilhamento, aí ninguém fala nada. Aí eu falo, vocês estão vendo? Aí alguém fala assim, depois de meia hora, Malena, a gente não está vendo nada. E eu falo, o quê? Meu Deus, eu tô mostrando 1000 coisas. Enfim, me falem se eu fizer qualquer besteira. A Bíblia é o projeto do seu roteiro, com informações mais importantes. Ela é o primeiro documento que você precisa escrever depois de fazer o brainstorm. O que é brainstorm? É a chuva de ideias, é quando você pega um papel e você anota por que você quer escrever aquela série, por que ela te interessa. É uma escrita muito mais livre, mas que você joga ali tudo que está na sua cabeça para ir começar organizando as ideias. A biografia do personagem e depois de definir o conflito central da série. É através dela que você apresenta o seu projeto de roteiro para produtoras, canais e profissionais do audiovisual. Então, isso é muito importante. A Bíblia, ela não pode ser um documento feito de qualquer jeito. Não adianta você abrir o Word e encher de texto e apresentar isso. E eu vou dizer por quê. A maior parte da minha carreira, eu fui produtora e produtora executiva. Ninguém acredita quando eu falo isso. E eu recebia roteiros diariamente. Gente, sabe como é a rotina numa produtora? É um caos. Você faz tudo, você conserta até mesa que quebrou. Você sai em diária, você tem equipamento para conferir, você tem filmagem, você tem logística, você tem equipe para gerenciar. São muitas demandas, tem 500 mil e-mails. Vocês acham que no dia a dia de uma pessoa assim, que trabalha com isso, ela vai pegar, abrir e ler 120 páginas de um roteiro? Isso se tratando, né? Isso pela hipótese de receber um roteiro. Vocês imaginam a quantidade de roteiristas que entram em contato com produtoras mostrando a história deles. Então, quanto mais vocês elaboram um projeto, uma apresentação que tenha esses textos bem resumidos e de uma forma atrativa, por isso que eu falo, não economizem em imagens. Invistam no design da Bíblia de vocês. Porque isso é um documento de venda, vocês estão vendendo um produto, apesar de ser um produto artístico, né? Não deixa de ser uma venda. Então, tudo isso precisa atrair a própria produtora a se interessar pela sua história, porque se ela não se interessa, essa história não chega ao canal, né? A produtora é o caminho intermediário. Então, isso é muito engraçado, porque às vezes muitas boas histórias acabavam se perdendo por conta do roteirista ter preguiça de fazer uma boa apresentação. Então, eu sou péssimo em design, eu sou péssimo nisso. Você realmente não precisa ser bom nisso. Agora, você pode chamar um amigo para fazer para você, você pode contratar uma pessoa para fazer para você, caso você tenha dinheiro, e você pode aprender a mexer, mesmo que você não queira, que foi o que aconteceu comigo. O Canva é o site mais indicado para isso, porque já tem milhares de templates prontos e você tem muito menos trabalho, você não precisa mexer no Photoshop, você não é uma Gabi da vida que manja tudo de design. Eu não sou essa pessoa, mas eu não apresento nenhum roteiro que eu trabalho comercialmente, eu não apresento nenhum roteiro em PDF. Porque os clientes, eles não têm paciência para ler, gente. As pessoas não são roteiristas. E muitos nem entendem a linguagem do formato Master Series. Então, tudo precisa estar ali envolvido numa boa apresentação. Bom,
Passando o puxão de orelha, que eu dou em todos os meus alunos, vamos ao que precisa realmente ter numa Bíblia. E depois eu vou mostrar isso dentro de uma Bíblia que eu fiz para usar nos cursos, para vocês entenderem como isso acontece. No meu site, eu também tenho uma página só de venda de roteiros, na minha agência de roteiro, que tem algumas Bíblias lá de diferentes gêneros, de longa-metragem, de terror, de comédia romântica, de drama adolescente, enfim. Um dos primeiros itens da Bíblia. A capa, claro, com o título, o seu nome e o seu contato. O ideal é que você já coloque o contato aqui primeiro, porque muitas vezes as pessoas não chegam nem à última página. Isso é real. Não romantizem, porque não é porque a sua história é ruim, nem porque você é especial, ou mais feio, mais bonito. É porque as pessoas não têm tempo mesmo. Então, quanto mais você economiza isso, melhor. Coloca logo o seu e-mail na capa. Não vai fazer mal nenhum. E a gente começa apresentando a logline da série. A gente ainda não está falando da temporada. Quando a gente apresenta a logline da série, a gente está apresentando o conflito da série, com mais alguns elementos. Se você ainda não domina os textos básicos da criação de um roteiro, para agora de escrever a sua série, volta e vai estudar isso, porque isso é muito importante. Você não pode escrever um roteiro se você ainda não sabe escrever a logline, a storyline, a biografia, a sinopse, o argumento. Inclusive, Gabi, eu estou recebendo, em todas as aulas gratuitas que eu dou, eu recebo 500 perguntas sobre argumento por conta do concurso de argumento. Mas, Marina, o que precisa ter no argumento? Mas eu posso adaptar não sei o que para um argumento? É muito engraçado. Acho que eu vou fazer uma aula para o YouTube só sobre argumento para o pessoal que vai fazer. Tem curso disso lá no Instagram, hein, gente? Mas aí, vamos lá. A logline da série, ela apresenta o conflito da sua série. E na logline, a gente tem alguns elementos muito importantes. Você precisa apresentar na logline o seu personagem, não precisa ter nome, só algumas características essenciais, tipo do Breaking Bad, um pacato professor de química. Aonde essa história acontece, né? A ambientação nos Estados Unidos, na Rocinha, no Vidigal, no Leblon, na Bahia, em Salvador, em que lugar isso acontece? O conflito, que é o objetivo e o obstáculo do seu protagonista. E no caso da série, você vai fazer isso de uma forma muito mais genérica. Pode ser que seja um protagonista, pode ser que sejam vários protagonistas, e aí depende. Mas, em resumo, você está apresentando ali, basicamente, o conflito, o personagem e o ambiente da série. Isso é básico e precisa ter logo de cara quando você abre a Bíblia. Do que essa série se trata? Para a gente saber se essa série vai render temporadas. Então, a qualidade da logline da série vai definir se a sua série vai derivar conflitos para temporadas. E com isso, em seguida, você abre com a apresentação da temporada, que é um textinho um pouquinho maior, que pode ser uma storyline de 4 linhas. Né? A storyline, ela tem tudo que a logline tem, mas você desenvolve um pouco mais o conflito, pode acrescentar um incidente excitante, uma solução para o conflito, e pode descrever um pouco mais sobre o personagem, tá? Agora a gente está falando só do conflito da temporada. A série tem muitos conflitos, gente. Em seguida, você vai dizer qual é o formato da sua série, quantos episódios ela tem e quantos minutos ela tem. Porque isso vai definir que tipo de série você está fazendo. Por exemplo, se você faz uma série de comédia, as séries de comédia, de drama adolescente, de dramédia, tem em torno de 30 minutos. É um formato padrão, de 25 a 30 minutos. De drama, suspense e ação, não. Já são aí de 1 hora, 45 minutos a 1 hora, tá? Isso também vai dizer que tipo de roteiro você vai escrever. Depois a gente vai dizer qual é o desenho narrativo da série. Se ela é procedural, ou seja, os conflitos acabam e terminam no mesmo episódio, mas com os mesmos personagens. Se é uma antologia, se a gente tem, né, uma história a cada episódio, como Black Mirror, enfim, mas todos têm uma unidade temática. Se é serializada, ou seja, os conflitos se desenvolvem durante toda a temporada, ou se ela é híbrida. Tem conflitos que começam no episódio e acabam no episódio, mas tem outros que começam e se desenvolvem ao longo de toda a temporada. E qual o gênero da sua série, ou gêneros, porque hoje em dia a gente tem uma mistura de gêneros, né, muito forte.
É drama, é suspense, é infantil, é adolescente, é terror, é ação, enfim. Em seguida, você vai apresentar uma sinopse longa da temporada, de até 10 linhas, tá? Geralmente, a gente escreve uma sinopse de 1 a 3 páginas. Em alguns lugares, as pessoas chamam isso já de argumento. Mas aqui, né, dentro da Bíblia, a gente ainda chama de sinopse. E na Bíblia, a gente só coloca uma sinopse de até 10 linhas, porque é chato você ler muito texto. E se a pessoa quiser ler muito texto, ela vai ler o seu piloto. Né? Ela vai ler o seu roteiro. Então, nessa sinopse longa da temporada, você vai resumir tudo o que vai acontecer ao longo dos episódios, mas de forma bem resumida mesmo, porque logo mais à frente, você vai colocar a sinopse dos episódios de uma forma muito mais específica. Você tem a biografia dos personagens, que é um texto que apresenta resumidamente um pouco sobre as características do personagem, sobre o conflito desses personagens, principalmente. E, claro, você vai enfatizar muito mais os protagonistas. Olha, temos um aluno aqui, peludo, gente, que fofo. Ou fofa, não sei. Muito fofo. Muito fofo. Adoro alunos peludos e bebês. Adoro bebês. E então, claro, você vai enfatizar muito mais a biografia dos protagonistas do que dos coadjuvantes. Vai inserir muito mais informações sobre os protagonistas do que dos coadjuvantes. Mas não vai deixar de colocar dos coadjuvantes, tá? Em seguida, a gente tem a sinopse dos episódios. E aí, essa parte quebra um pouquinho a cabeça, porque você já tem que pensar no arco dramático da temporada. Isso quer dizer que as tramas de todos os personagens precisam se desenvolver em todos os episódios. E o arco dramático que a gente aplicava antes no longa-metragem, em 2 horas de filme, agora você vai aplicar em 8 horas, se a gente estiver pensando em 8 episódios de 1 hora. Então, esse arco dramático vai ser diluído entre os episódios, né? Isso é um exercício da oficina de série que os alunos querem se jogar da ponte. Mas tem que fazer, não tem jeito. E aí você vai dizer o que vai acontecer ao longo de cada episódio, né? Já pensando nesse arco dramático aí das tramas da série. Um outro elemento muito importante, e aí a gente meio que acaba a lista dos elementos primordiais, porque os outros acabam sendo detalhes, é o universo. Quem já viu a Bíblia de Stranger Things vai entender o que é o universo. Por quê? O universo, ele acrescenta na história elementos do ambiente, mas que não são só da paisagem, e sim da cultura, dos valores, como aquele povo se comporta, que raio de conflito os personagens irão vivenciar. E quando eu falo isso, eu estou falando que, vamos supor, no Brasil o aborto é ilegal. Em outros países, sei lá, não sei qual, Estado, Argentina, o aborto não é mais ilegal. Isso quer dizer que se você fizer uma série ou um filme sobre aborto em que a personagem vai abortar, em cada um desses lugares, o conflito dessas personagens serão diferentes. Porque em um é um crime, em outro não é. Apesar do aborto ser sempre algo extremamente doloroso, né? Existe uma questão a mais. Quando você muda de lugar, você muda o nível do conflito, porque a cultura de cada lugar vai determinar o quanto o personagem vai sofrer mais, vai sofrer menos, vai se esforçar mais, vai se esforçar menos. Eu sempre falo do filme O Apartamento, filme iraniano muito bom, em que uma personagem, um ladrão invade a casa da personagem e ele agride ela quando ela vê que ele entrou. Ela estava tomando banho. E aí ele foge, e ela toma uma porrada na cabeça e fica meio mal com isso. E aí o marido chega, ela tenta contar tudo, mas ela não se lembra muito bem. Beleza. Passou, a poeira baixou, surge o burburinho da vizinhança. Bom, mas se um outro homem viu essa mulher pelada, já que ela estava tomando banho,
esse marido não pode mais ficar casado com ela. É a lei daquele país. Aquela cultura acredita nisso, né? Defende isso. Então, a gente passa a ter mais um novo problema, porque o casal estava enfrentando ali a questão do roubo, do ladrão, da agressão, e a partir disso, aquele homem que, inclusive, entende que a mulher dele foi vítima, passa a ser pressionado a se separar da mulher que ele ama. Inclusive, ela já estava sendo julgada pela sociedade por conta disso. Então, quando você muda o ambiente, você muda o raio de conflitos, o nível de conflitos que você vai abordar. E eu dou sempre esse exemplo. Eu moro na Gávea. Se eu subir uma ladeira, eu estou na Rocinha. A Gávea é um bairro super privilegiado, tem a PUC, a universidade, pessoas de classe econômica super alta, educação, acesso a tudo que há de melhor nessa vida. Você sobe a Rocinha, a menos de 1 quilômetro, você se depara com outra realidade. Também com pessoas de classe média baixa, mas também com tráfico, com pobreza, com casas ameaçando desmoronar. Então, assim, você muda o ambiente, você muda os tipos de conflito, beleza? Além disso, no universo, a gente acrescenta o tom e o estilo. O que é o tom? O tom é o modo como você vai contar uma história. Por exemplo, quem assistiu o filme agora, 1985, que o Ricardo Darín está concorrendo ao Oscar e ele é o protagonista. Esse filme fala sobre um juiz ou desembargador, não me lembro, que vai julgar os casos da ditadura, os militares, né, que cometeram crimes na ditadura da Argentina. É um tema super pesado. O desafio que o protagonista passa é absurdo. Só que o personagem, ele é super engraçado. Então, o tom que ele dá para essa história é um tom leve, é um tom de humor. Então, existem muitas formas de abordar um tema. E quando você fala em que tom você vai abordar, você já está contando de que forma essa série vai ser apresentada, vai ser construída. Existem tons românticos, leves, pesados. Por exemplo, Breaking Bad tem um tom super agressivo, né? Tom romântico, apaixonado, adolescente, jovem, né? Juvenil. Enfim, é o modo como você vai contar. E o estilo entra quase que um pouco na direção, que é sobre você pegar imagens e referências que te façam dar exemplos de como você está visualizando aquela série. Se você acha que seriam o que o autor entende por tom, que autor? O estilo, ele é o autor da Bíblia. Bom, de novo, o tom, sempre que você for escrever um roteiro, né, independente do tema que você vai escrever, você pode contar essa história de diversas formas. Você pode contar ela com humor, com leveza, ou de uma forma pesada, agressiva, ou romântica, ou, sei lá, deixa eu pensar em outro tom. Juvenil. Enfim, o tom é o modo como você quer abordar aquele tema. O fato de você falar sobre aborto, crime, ou sei lá, qualquer tema pesado, não significa que você vai contar aquilo de uma forma pesada. É isso que eu estou falando. Por isso que eu dei o exemplo do filme. Bom, gente, mas eu vou ter que tirar as dúvidas no final, senão eu não consigo seguir aqui, tá? E o estilo, ele já está se referindo ao modo... ao modo não, desculpa. Eu fico lendo o chat e fico me enrolando. O estilo, ele já está se referindo à forma como você visualiza aquela série. São cortes rápidos, é uma série lenta, é uma série muito iluminada, com tons claros, é uma série escura, dark, sombria, assustadora. O tom pode ser assustador também. Enfim, é basicamente isso. Mas vocês não precisam pirar com tom e estilo. Todo mundo pira com tom e estilo, isso é muito engraçado. É só um plus para você contar um pouco mais sobre a sua história, né? Para cada vez mais as pessoas entenderem a sua proposta.
É muito importante, gente, que vocês coloquem um resumo do arco das 2 próximas temporadas. Não que você precise pirar e pensar em tudo que vai acontecer nas 2 próximas temporadas, mas pensar que conflitos as 2 próximas temporadas pode gerar. Ai, Malena, sério que eu tenho que pensar nisso agora? Vou ser bem honesta com vocês, isso é um saco. Mas os players amam isso. Ninguém vai contratar uma série que haja a possibilidade de acabar com uma temporada só. Série, gente, é televisão, não é cinema. Olha que eu me formei em cinema e eu falo isso de coração partido, porque eu amo cinema. Mas série é originária da televisão. Televisão é um produto comercial. A televisão só existe porque a publicidade paga por esse conteúdo. Então, quando você vê que a Netflix cancelou uma série maravilhosa porque não teve audiência, é por isso. Porque eles não estão fazendo uma obra de arte para agradar as pessoas. Eles estão vendendo um produto. E se esse produto não tiver audiência, eles não vão renovar a temporada e pronto. Então, é bom a gente entender que tipo de roteiro a gente está escrevendo, né? Apesar de hoje, graças a Deus, a televisão esteja buscando se aprimorar artisticamente, inclusive se apropriando de recursos do cinema. Isso é incrível. E principalmente as séries audiovisuais dos streamings estão cada vez mais próximas da qualidade do cinema. Isso é maravilhoso. Porque a gente tem aí as 2 ferramentas se ajudando, contribuindo. Então, precisa pôr aí um resuminho do que vai acontecer nas 2 próximas temporadas, coisa pouca, 6 linhas no máximo, 4 a 6 linhas aí. Show Cross é referências. Eu odeio o nome em inglês, não sei porque que eu não troquei isso ainda. Mas a gente está falando de referência. 2 ou 3 séries ou filmes que te inspiraram para essa série. E você pode colocar referências narrativas, ou seja, que te inspiraram pelo roteiro, ou estéticas, que te inspiraram pela cara, pelo estilo da série, pelos planos, pelo corte, pela montagem, pela trilha sonora. Estético é tudo que é audiovisual. Narrativo é tudo que é texto, tá? Precisa muito ter uma página só sobre o roteiro piloto da sua série. Ah, mas eu estou fazendo a Bíblia agora, eu ainda não fiz. Beleza, deixa o link lá, o link de uma pasta do Drive. Quando você acabar o roteiro, registrar ele, você joga esse roteiro lá. Porque quem está lendo a Bíblia vai chegar uma hora que pode se interessar e falar, opa, já vi o universo, já vi a sinopse, que legal, quero ler esse roteiro. Ela vai simplesmente clicar no link, abrir o seu roteiro e ler. Então, ele precisa estar anexado na Bíblia de alguma forma, e a melhor forma é anexando um link, tá? Como um link de uma nuvem, de um Google Drive da vida, que é gratuito, enfim. Elenco é opcional, vocês não precisam pensar nisso, mas se vocês já fizerem com uma produtora esse projeto, às vezes pode ser que precise colocar. Potencial comercial, isso é muito importante. Roteiristas, façam cursos da Product Placement, que é uma página no Instagram que fala sobre a publicidade dentro das séries, dos roteiros. Isso é muito importante, gente. Vocês já viram Stranger Things, que do nada as crianças pegam uma Coca-Cola e falam, essa Coca-Cola nova tá muito boa. E bebem a Coca-Cola, assim, super empolgados. E a gente olha assim, putz grila, que cara de pau a Coca-Cola de fazer quase que um merchandising dentro de uma cena. Quer ver outra coisa? In The Crown, na última temporada, aquilo foi ridículo. Eles param, tem um personagem que está procurando uma outra personagem, e aí tem um vendedor de ambulante vendendo bebidas. E aí ele vai lá, é um cara super metido, humilha um ambulante e fala assim, me dá uma bebida dessa aí. Quando ele pega uma bebida, é uma latinha de, sei lá, um refrigerante qualquer. Cara, eles criaram uma cena só para isso. Depois não acontece mais nada, o ambulante sai, vai todo mundo embora, mas aparece a latinha do refrigerante ali e eles fazem uma propaganda. Quanto esse refrigerante pagou, financiou essa série,
A gente não sabe. E série, gente, a gente tem um gasto de milhões por episódio. No livro da Jaqueline Cantori, séries de onde vieram e onde são feitas, e como são feitas, ela tem uma página falando sobre o orçamento de cada série. Então, a gente tem séries de 9 milhões, 8 milhões por episódio. Então, vocês acham que não é importante ter uma publicidadezinha para bancar isso daí? Para deixar a série super mais bacana, muito bem feita, com a melhor direção de arte, a melhor fotografia, o melhor roteiro, a melhor trilha sonora? Claro que é. Então, quando vocês fizerem a Bíblia de vocês, coloquem quais são as marcas que poderiam aparecer na história de vocês. Ah, a minha personagem vai chamar um Uber. Peraí, fulana, vamos chamar o Uber aqui. Uber é motorista de aplicativo, gente. Uber é uma marca. Quando você fala, vou chamar um motorista de aplicativo, é um motorista de aplicativo. Quando você fala, vou chamar um Uber, você está fazendo uma publicidade. Ah, a personagem dirige muito, pode ter uma marca de carro. Ah, essa história se passa no Rio de Janeiro, vamos botar uma propaganda do Biscoito Globo. Legal. Ah, essa história se passa em, sei lá, não vou ficar pensando em lugar não, porque eu não sei as marcas dos lugares. Mas, enfim, usa muito celular, vai fazer uma propaganda do iPhone ou da Samsung, enfim, pode aparecer. Tem série, aquela da Kate Winslet, da HBO, tem uma cena que só tem um pacote de sucrilho na mesa. E aí, do nada, a câmera bota em primeiro plano, não fala nada, ninguém fala nada, a personagem está ali na cozinha, aí sai do primeiro plano, a personagem continua fazendo outras coisas. Então, assim, isso é muito legal, porque não necessariamente você precisa fazer uma propaganda daquilo. Aparece ali, a gente vê e pronto. Né? Isso vai ficando no nosso inconsciente. A gente vai achar aquele sucrilho no mercado e vai querer pegar ele depois. Então, é muito importante colocar aí as marcas que poderiam aparecer no roteiro. Em seguida, quais players poderiam comprar ou exibir essa série? Ah, essa série é a cara da Amazon, essa série é a cara da Netflix, essa série é a cara do GNT. Lembrem dos canais de TV fechada também, isso é muito importante. Essa série é a cara do Canal Brasil, enfim. Coloquem. Orçamento, só para se você fizer com produtoras. Porque aí não é o seu orçamento de roteirista, isso aqui é o orçamento da série. Eu já fiz projeto com produtora que tinha que colocar o orçamento da série, quanto aquela série custaria por episódio. E a gente vendia isso para o canal. Agora, se você está fazendo essa Bíblia sozinho ou sozinha, não precisa colocar o seu orçamento, o seu valor, o valor da sua série aqui não, tá? O seu portfólio e, pelo amor de Deus, coloquem os cursos que vocês fizeram, os roteiros que vocês já escreveram. Ah, eu não sou roteirista, eu nunca fiz nada como roteirista, mas eu sou publicitário. Ótimo, você é da área da comunicação. Eu sou jornalista, ótimo. Agora, eu sou engenheiro, desculpa, mas não vai agregar em nada no seu portfólio de roteirista se você for engenheiro, tá? Dentro do portfólio de roteirista. É importante a gente saber que você domina essa área. Eu sou professora de redação. Legal, tem tudo a ver com a área de roteiro. Coloca os cursos que você fez, os roteiros que você já escreveu e, se puder, coloca um link com o seu portfólio para as pessoas clicarem e lerem outros roteiros seus. Isso é muito legal. O portfólio do roteirista que eu coloco aqui, eu sugiro que você coloque um link para a pessoa clicar e abrir ou um site online, né, um Wix da vida, ou pode ser, sim, um PDF que você coloque no Google Drive, a pessoa clica e abre lá o seu currículo, mas também vê os roteiros que você já fez, uma pasta, né, uma pasta na nuvem, com tudo dentro. Portfólio da equipe, se você fizer com produtora, e o seu contato, com seu e-mail, seu WhatsApp, Instagram, muito legal. Todo mundo hoje avalia as pessoas pelo Instagram, tá, gente? Então, podem criando uma continha aí profissional, não mata ninguém, e vale muito a pena botar a cara aí no mercado. Agora, vou mostrar para vocês como isso é feito numa Bíblia. De verdade. Esse design foi feito no Canva. A Gabi sabe muito bem que eu sou péssima nisso. Ela sempre me ajuda aí com os talentos dela. Mas a gente se vira como pode, né, gente? Era um design pronto. Eu peguei os elementos que tinham a ver com a série, coloquei as cores que tinham a ver com a série, fui mudando pouca coisa. Então, esse Cristo, esse violão, essa claquete, tudo isso faz parte da história.
né? Não estava aí pronto, né? Eu fui pegando esses elementos e montando. Então, aqui tem um nome, tem o nome da minha empresa, porque eu fiz junto, já tinha a empresa na época. Roteiro original, Malena, todos os direitos reservados e o meu e-mail. Isso é muito importante, tá? E aqui eu tenho a logline da minha série, a apresentação da temporada, um textinho um pouquinho maior, com mais detalhes, o nome das personagens, o formato da minha série. Quando eu falo que as imagens são bacanas, é por isso. Pouco texto, muita imagem. A gente está falando de audiovisual, a gente quer ver imagens. E aqui eu já tenho imagens que são referências para mim. E eu coloco em todo o roteiro, em toda a Bíblia. Na Bíblia de Stranger Things, o autor ele só usa imagens do filme do Spielberg, aquele filme ET, porque é o filme que mais inspira ele a fazer essa série. Né? Então, ele está usando as referências dele ao longo da Bíblia. Ele não vai fazer de novo o ET, mas está usando as referências ali, e isso faz com que a gente entenda muito o que o texto está querendo dizer. Então, tem aqui 6 episódios de 30 minutos, híbrido, serializado e procedural, o gênero, um pouquinho do estilo, os temas. Não é obrigatório você colocar, mas se você puder, será ótimo. Às vezes, teve uma vez que eu estava tendo uma reunião, eu estava na produtora ainda, na Rio Cinema, e a gente estava tendo uma reunião com a Netflix. E aí elas falaram, a gente só quer uma série agora que tenha uma protagonista feminina, que o tema seja... Nossa, minha voz está super anasalada, gente, estou super gripada. Que seja feminista, nananã, e passou uma série de temas que eles queriam para uma série. Então, quando você coloca já os temas da sua série, você já vai ter um filtro. Tipo, opa, olha, essa série vai falar sobre isso, a gente está até procurando isso, bacana. Né? Não custa nada colocar. Pode colocar. A premissa da minha série, a sinopse da temporada, a biografia dos personagens. Eu coloquei umas fotinhas de uns atores só para ilustrar. Quem dera fossem eles, seria incrível. A biografia dos coadjuvantes, mais coadjuvantes. E agora vem a sinopse dos episódios. Percebam que na sinopse do episódio 1, que é o piloto, já tem um link para clicar e ver o roteiro. Tá vendo? O roteiro disponível. É isso que vocês fazem quando vocês colocam o link do Google Drive. E aqui eu tenho um resumo um pouco maior desse episódio, porque ele é o episódio mais importante da série. Dei aula gratuita agora sobre o episódio piloto. Recentemente, isso é muito importante. E aí vem a sinopse dos próximos episódios. Poderia colocar mais imagens, poderia, fiquei com preguiça, confesso. Mais outros episódios. E agora eu começo a falar sobre o universo. Não precisa escrever textos sobre o universo. Você pode colocar tópicos, palavras-chave, enfim. E quanto mais imagens, melhor. Então, eu tenho basicamente 3 bairros. Estou falando um pouco sobre cada bairro. Os valores da cultura, o ritmo, o estilo, o tom. As minhas referências para essa série. O meu público-alvo, que é um item que não é obrigatório, mas eu coloquei, tá? Geralmente quem faz isso é o próprio canal. Mas se você sabe também, domina isso, é porque eu trabalhei em canal de televisão, então eu já entendi um pouco sobre isso. Se você domina essa área, ótimo, pode colocar, porque o canal agradece. O arco das 2 próximas temporadas. Os players. As marcas. Tá vendo? Coisa boba, tipo Mate Leão, Coca-Cola, Uber, Samsung, Jeep, biscoito. Bem padrão.
o meu currículo, e aqui eu tenho o meu site, que é também o meu portfólio. A pessoa clica, vai ver tudo que eu faço, os meus trabalhos, enfim. Um currículo bem simples, tá, gente? Resumindo. Os principais trabalhos que eu já fiz. Todo mundo tá me zoando com essa foto agora, Gabi. Todo mundo tá falando, Malena, mas você era adolescente? Gente, eu tinha franja até ano passado. Eu envelheci do ano passado para esse ano. Tudo bem, eu vou cortar a franja de novo. Todos os meus projetos estão com essa foto e agora tá todo mundo me zoando. Tipo, Malena, mas tá na hora de atualizar isso, né? A assinatura do meu e-mail tá com essa foto. Aqui tem o currículo da minha agência, porque eu tenho uma agência de roteiro, e o meu contato, tá? Bom, aqui nessa página Deu uma travada na Malena, gente. do meu site, deixa eu mostrar para vocês. Oi? Deu uma travada em você. Aonde eu parei? Na página do meu site. Então, aqui na página do meu site, que se chama Roteiros à Venda, tem vários modelos de Bíblia. Tá? O nome do site é agenciaderoteirodagávea.com.br. Então, são as Bíblias que estão disponíveis para negociação, para venda, né? Então, aqui a gente tem de série de ficção, essa Bíblia que eu mostrei para vocês, de filme, aqui o gênero drama, romance, adolescente, drama performático, terror, suspense, drama. Algumas foram feitas por mim, outras foram feitas por alunos, outras foram feitas por roteiristas parceiros. Drama, comédia romântica, documentário, enfim. Deem uma olhada lá, porque vocês vão ver que cada Bíblia tem uma peculiaridade, tem um estilo, mas todas seguem basicamente o mesmo padrão de textos, tá bom? Bom, é isso, galera. Vamos às dúvidas agora? Vamos. Gabi, a gente começa lendo o chat ou... O chat até que o pessoal foi bem de boa. Eu acho que eles vão liberar perguntas agora. Eu acho que teve aqui, né, que o Matheus tinha perguntado a questão do tom, daí a gente começou a falar algumas coisas assim, que o designer também pode ajudar nessa questão de tom, né, entender um pouco isso, do que você já tinha falado, né? Uhum. Aí a Maria Clara perguntou: o estilo é geral de todos os aspectos da série, fotografia, montagem, direção de arte, etc., ou só da narrativa? Me pergunto se isso não seria função do diretor e não do roteirista. Pergunto porque às vezes me empolgo demais e muitas vezes as sugestões podem não ser seguidas. KKK. Cara, isso é sempre uma questão. Não tem jeito. Todo roteirista vai viver isso. A gente sempre quer dar informações a mais, né? Entrar um pouco na direção e acaba, muitas vezes, sim, ferindo a área, né? Invadindo a área de outro departamento. Mas, então, o estilo, a gente acaba que já falou tanto sobre a narrativa que não tem como você falar ainda sobre o estilo da narrativa a mais, porque você já deu quase todo o panorama sobre tudo, né, que envolve o texto. O estilo é muito mais sobre como você visualiza aquele texto na tela, né? Então, quando você fala, é um drama adolescente, você coloca uma foto de uma série, sei lá, Elite. É um drama adolescente no padrão Elite. Ou então é um drama adolescente no padrão, sei lá, Fala Sério Mãe. Né? Qual é a cara que esse drama adolescente vai ter? Existem vários tipos. Então, assim, apesar de, sim, entrar em uma área que não é nossa, porque o estilo não é nosso, é, sim, um terreno da direção, a gente só faz isso para ilustrar, não quer dizer que vão seguir, não. Né? É só para dizer assim, olha, eu estou visualizando isso dessa forma. E tudo bem, isso não faz mal a ninguém. Olha, eu visualizo todo esse universo que eu estou falando, eu visualizo com essa cara aqui, né? Com essa praia, com essa árvore, com essa casa. Então, é tipo assim, é só para as pessoas entenderem o que você está visualizando. Porque só pelo texto a gente pode imaginar 1000 coisas. Então, assim, é meramente ilustrativo,
Não se preocupe, o diretor não vai matar você e não vai seguir nada do que você falou. Ele vai fazer tudo do jeito dele. Mas é muito mais para ilustrar mesmo. Teve uma outra pergunta que fala assim, do potencial comercial, posso indicar apenas os segmentos? Telefonia, automobilístico, loja, departamentos? Ou eu preciso definir a marca, como você mostrou no exemplo? Pode indicar apenas o segmento, telefonia? Não, o ideal é que você coloque as marcas mesmo, tá? Aí, diferença entre logline e premissa, já aproveita e também fala sobre storyline, que o pessoal sempre faz um pouco de confusão desses três. Mas aí a gente vai abrir outra aula gratuita, né? Tô brincando, é porque isso é um tema, é uma pergunta super complexa. Eu vou responder por último, tá? Tá, joia. Essas bíblias são de produtos que você pretende produzir, Matheus? Eu acho que é aquelas bíblias que estão no seu site. Acho que é isso que ele perguntou. São produtos são séries que eu pretendo vender para serem produzidas. Sim, elas estão disponíveis para algum canal comprar, alguma produtora se interessar e financiar, sim. Pedro perguntou se na Bíblia de série, que também se aplica na apresentação, também tem algo na Bíblia de série que também se aplica na apresentação do longa, ele notou que algumas coisas são meio parecidas, ele ficou com essa dúvida. Tudo, menos a sinopse dos episódios. Você pode pegar tudo isso que está na Bíblia do longa e fazer um projeto de série, fazer um projeto de longa exatamente igual. Com a exceção de que no longa você tem um argumento e provavelmente vai ter que colocar um link a mais para ler o argumento, como tem a gente do roteiro piloto. A Débora perguntou se é comum ou seria uma boa contratar consultorias externas para desenvolver melhor a seção de tema, público-alvo ou potencial comercial. De jeito nenhum. Economiza essa grana aí para tomar um chopp no fim de semana. E não precisa pôr público-alvo. Não é obrigatório, e potencial comercial é uma coisa muito simples, cara. É o que eu falei, o personagem mexe no celular, bota uma marca de celular. É só para sugerir que você vai ter alguma marca ali, entende? Então, claro que o canal, às vezes, por exemplo, no Multishow, os canais tinham uma parceria já com a Fiat. Então, a gente sabia que se fosse entrar alguma marca de carro, seria da Fiat. Então, eu já poderia colocar, se eu soubesse que... Peraí que o meu computador está descarregando, eu vou sentar aqui. Se eu soubesse que ia ter uma cena com carro, eu já ia botar Fiat, né? Sabendo que o projeto era para o Multishow. Uhum. Aí, nessa questão do público-alvo, não sei, Malena, você que tem mais experiência me fala, eu vi uma vez o pessoal comentando que um jeito da gente descobrir o nosso público-alvo é olhando um pouco para o nosso protagonismo, né? Para quem é os protagonistas da nossa série, do nosso filme. Porque, mais ou menos, quem meio que acaba assistindo é quem tem uma idade semelhante ou próxima aos protagonistas, né? São crianças, infanto-juvenis, são, né, 16, 17, daí é mais ou menos isso, para ficar mais, para ajudar o pessoal ou não? Mas o buraco é muito mais embaixo, Gabi, porque, por exemplo, quando eu trabalhava no Multishow, a gente sabe que os programas do Multishow são programas de humor do estilo pastelão, não é um humor ácido, não é um humor muito popular. E a gente questionava muito isso, a gente falava, esses programas estão muito ruins, isso é uma vergonha, nananana. E aí o nosso chefe, ele virava com a maior serenidade do mundo e falava, esse programa não é para você. Esse programa não é para você, nem para você. O nosso público-alvo são classes C, D e E, dos estados tais. Existia um mapa do Brasil inteiro, onde a audiência era enorme e que não era da Zona Sul do Rio de Janeiro. Dos próprios roteiristas que estavam ali escrevendo aquela série. Tanto que surgiu depois um movimento de abrir oportunidades para roteiristas de classe baixa para terem lugar de fala ali na criação daqueles programas. Entendi. Então, você tinha patricinhas escrevendo histórias sobre a favela. Uhum. Não que você não possa escrever, mas é claro que se você tem alguém que vive essa realidade, você pode ter uma veracidade muito melhor, pode cometer muito menos erros, e, enfim. Então, existiu ali esse movimento. Mas aí o que eu quero dizer é que, assim, não é só sobre o protagonista. Claro que se for um longa-metragem, mais fácil. Agora, se for
uma série, um sitcom com vários personagens, a gente está falando da linguagem, do estilo das famílias, da classe social, dos personagens da série. Uma série de itens, assim, tanto que eu nem acho que vocês não precisam nem pirar com isso, porque o próprio canal já sabe quem é o público-alvo dele e vai contratar a série que o público-alvo dele vai consumir. Então, não precisa pirar. Agora, a questão do tema, Débora, esse é um exercício muito simples que você pode desenvolver em todos os roteiros. É sempre importante você definir qual é o tema da sua história, tá? Bom, acho que as perguntas do chat já foram. A gente pode começar a fazer aqui... não, faltou da logline, né? Isso, mas você vai deixar para o final, né? Então, a gente ainda tem a pergunta, tem a Rastricinha. Sim. É Nata que levantou a mão, então a gente termina essas perguntas, aí você deixa assim para fechar com chave de ouro. Show. Só botar meu fone para ouvir melhor que vocês. Tá. Aí a gente faz aqui e continua. Pode falar, Rastricinha. Fala alguma coisa. Olá. Boa noite, meu nome é Rafinha. Eu queria fazer uma pergunta sobre a ideia em si, antes da Bíblia, antes de tudo, né? A gente está vivendo um momento onde o mercado de série está quente e a gente se sente pressionado a pensar e desenvolver séries. Ao mesmo tempo, tem a síndrome da impostora, e tipo, não, eu prefiro fazer um curta, um filme independente. Então, como eu sei que a minha ideia dá uma série? Essa pergunta é clássica. Sim, é verdade o que você está falando, e joga essa síndrome da impostora para lá. Agora, é claro que, gente, não vou mentir para vocês. Se vocês vão escrever pela primeira vez, não escrevam série. Escrevam curta, sim. Escrevam longa, sim. Porque a série faz uma adaptação da estrutura do longa-metragem. É muito importante você aprender a estrutura do longa-metragem para ver o que a série vai adaptar, vai mudar. Então, se você começa pela série, talvez você não tenha dificuldade para depois escrever um longa, tá? Mas vamos lá. A questão da série é que quando você define o conflito central, esse conflito ele precisa gerar novos conflitos para as temporadas e para os episódios. É diferente do conflito do longa-metragem, que você tem uma situação a resolver. Então, é algo muito mais situacional, que vai se concluir ali no período de 2 horas. E aí eu não tenho nem como... Aliás, eu tenho como te dar um exemplo, sim. E na série, não. Na série, aquele conflito que vai mover a série vai gerar pequenos novos conflitos. Por exemplo, o exemplo que eu dei ontem. Ontem eu dei essa aula gratuita de conflitos da série, da temporada, do episódio, dos personagens. Na série Atypical, a gente tem um personagem autista que deseja conquistar a independência, o Sam. Esse é o conflito da série. Mas ele enfrenta uma família superprotetora. Então, o que move o Sam ao longo de toda a série, em todas as temporadas, é o desejo de conquistar a independência. Independência é um objetivo muito genérico. Por quê? A cada temporada, ele vai desenvolver objetivos específicos para conquistar a independência. Como, por exemplo, na primeira temporada, ele decide arrumar uma namorada. Isso vai deixar ele ser um pouco mais independente. Na segunda temporada, ele quer entrar na faculdade, coisa que os pais dele jamais imaginariam que fosse acontecer, e deixariam. Na terceira temporada, ele quer morar sozinho. E na quarta temporada, ele quer viajar sozinho para a Antártida. Aí, meu filho, nem meu filho não precisa nem ser autista, que eu não ia nem deixar. Mas cada um desses objetivos específicos fazem com que esse personagem conquiste a independência, percebeu? Então, você tem um conflito que é muito mais genérico, que gera subconflitos para conflitos específicos para render temporadas. Agora, se você tem uma situação em que o personagem, por exemplo, o filme Eu, Daniel Blake, é um personagem que deseja conseguir uma vaga no sistema público da Inglaterra para... Não me lembro o que ele quer. Acho que algum auxílio. Ele precisa de algum auxílio de desemprego, alguma coisa assim.
Ele passa o filme todo tentando isso. Isso é uma situação específica. Isso não gera novos conflitos, né? Ele tem ali algo que é situacional. Na série, geralmente, as tramas envolvem muito mais os personagens, as características dele, para você se aprofundar, né? Abranger mais áreas. Por isso são personagens complexos, que abrangem mais áreas, tá bom? Respondi essa pergunta? Com certeza, não. É muito importante pensar essa rede, né, de informações que a gente tem que construir também. Total. Bom, Agora, vamos Renata. pro próximo. Pode falar, Renata. Próximo. Oi, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Então, Escutamos. sobre o tom, aquela hora eu perguntei se queria dar um exemplo. As telefonistas, já assistiu essa série? Não assisti. Cara, eu assisti um ou Então. 2 episódios, mas não terminei. Tá na Netflix. É uma série, assim, que tem vários tons, né? Então... Espanhola, né? Ela é espanhola. É, espanhola. Então, eu entendo que uma série pode ter vários tons. Ela é, sim, passa em 1960, 50, mas não para. Ela passa há muito mais tempo. Mas, enfim, tem vários tons, né? Começa num tom de drama, com assassinato, depois ela vai para romance, daí ela vai para suspense. Então, eu queria só perguntar se isso tem numa série vários tons, ou a série tem sempre o mesmo tom. Porque, assim, eu tenho formação em roteiro pela roteiraria. E eu tenho, o meu projeto é longa, tá? Que é um público A. Mas eu tenho uma dramédia, que eu fiz pela ICEA, que eu tenho um curta, que é o público B, C. Então, assim, eu consumo muito produto de todas as classes, né? Porque eu penso que a gente não pode menosprezar o público também. Com certeza. Então, não repara que minha voz está assim, é porque chega essa hora do dia, eu já estou com a voz bem rouca. E não sei se tu concorda com o que eu estou falando, se essa série, de repente, eu dou uma dica, assim, se fica para a galera, assim, dar uma olhada. Então, ela não tem muito ibope, mas tá na Netflix. Não tem muita gente que assistiu. O que você deu de exemplo, na verdade, você está falando de gênero, você não está falando do tom. Porque a série ela pode ter vários gêneros. Então, começa mais dramática, e fica mais romântica, depois tem mais suspense, isso ainda é gênero, isso ainda não é tom. O tom é quando você tem uma série de drama e você, sei lá, 2 séries de drama de um mesmo assunto, mas você conta cada assunto de uma forma diferente. Ou você conta esse assunto numa série de formas diferentes. Então, vamos pegar um exemplo básico. Maternidade. Vou fazer 2 séries de drama sobre maternidade. Em uma, o tom vai ser super leve. Então, eu vou mostrar a maternidade da mãe passando perrengue, mas rindo, e nananã, aquela coisa engraçada, e aquela correria e tal, beleza. Na outra, eu vou fazer uma série como Maid, né? Uma série que mostra o drama real da mãe solo, que sofre abuso, e nananana. Então, eu tenho um tom leve, que é ainda uma série de drama, de um tema maternidade. Na outra, também tem uma série de drama sobre maternidade, mas eu estou falando de uma forma muito mais pesada. Eu estou mostrando a agressividade, a fragilidade. Então, o tema está sendo abordado num tom pesado. Em outra, esse mesmo tema está sendo abordado num tom leve. Então, não é sobre o gênero nem sobre o tema, é sobre o modo de contar esse tema, entende? É isso. Mais dúvidas, Michele? As aulas gravadas do curso podem ser assistidas a qualquer momento ou vão ser liberadas em dias específicos. As aulas gravadas do workshop de série vão ser liberadas no dia 16. A partir disso, você pode assistir ela qualquer dia, em qualquer lugar. Pode até fazer download, tá? Mas todo o curso vai ser liberado no dia 16, com o e-book e com tudo.
Na primeira aula ao vivo que a gente vai ter. E aí, respondo da logline? Tem mais alguma pergunta? O JP perguntando sobre os públicos, uma ABC. Tá. JP, tranquilo. Eu vou te perdoar porque você está em Portugal. Então, a gente define classe A, B, C por classe social aqui no Brasil. Eu não sei se aí é da mesma forma, não sei se existem tantas classes sociais aí, mas aqui no Brasil a gente tem uma linha muito grande de classes sociais que vão da pobreza, da classe média alta, e dentro da classe média tem classe média alta, classe média baixa, classe média média, classe rica, muito ricos, e aí eu já nem sei mais o que tem depois dos super ricos. Mas o público A e B são públicos que têm uma melhor condição financeira e maior acesso à educação e à cultura. Os públicos C e D são públicos mais populares, que têm um menor acesso à educação, à cultura e, enfim. Aqui no Brasil, a gente tem isso muito demarcado em muitas regiões também. Existem regiões do país que são muito mais pobres e consomem muito mais o conteúdo do público C e D, e outras regiões que têm uma classe social maior, né? E consomem mais conteúdo de público A e B. Um exemplo, talvez, do C e D, para eu entender, é a Sintonia, né? A série nacional Sintonia que é uma das mais assistidas no Brasil. Esse público, né? E agora pega Succession, que fala, né? Você vê que ela já é uma série voltada mais para B e A ali, né? Ela já é uma série mais... É mais ou menos isso para você entender. Mas isso é muito claro, principalmente no gênero de comédia, porque a comédia existem dois segmentos, né? A comédia que tem um humor mais ácido, a sátira, e a comédia que é a comédia pastelão, que são aquelas brincadeiras, as piadas, né? Muito mais populares. Então, existem aí também uma divisão do consumo a partir desse público. Uhum. Isso, gente. Tem mais perguntas? Vamos de logline e premissa? E storyline também, bota storyline no meio. Storyline, vamos lá. Gente, todo mundo confunde logline e premissa. Eu até já dei uma aula gratuita sobre isso, porque isso é muito engraçado. Não era para confundir, mas é porque esses dois textos têm o mesmo tamanho. Então, as pessoas acabam confundindo. A logline e a premissa são textos de mais ou menos 2 linhas. Só que na logline, você começa a criar os primeiros elementos da série ou do filme, que são, como eu falei, podem anotar aí, a apresentação do personagem de forma bem resumida, só as principais características, o conflito do personagem e o ambiente onde a história se passa. A premissa, e aí vou falar da storyline. A storyline só acrescenta algumas mais informações a isso. Como, por exemplo, você já pode dar nome ao seu personagem na storyline, continua apresentando o conflito, pode dar mais informações sobre esse conflito, apresenta uma solução para esse conflito, o ambiente onde a história se passa também, mas no início da storyline você apresenta um incidente incitante ou detonante, que é o fator que ocasiona o personagem a enfrentar aí uma trajetória. Então, a logline tem mais ou menos 4 linhas, e a storyline tem mais ou menos 4 linhas, e a logline tem 2 linhas. Então, por isso que a gente começa escrevendo um pouquinho e a gente vai aumentando o texto. A premissa já não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A premissa é quando você cria um ponto de vista sobre um tema. Então, por exemplo, como eu estava falando com a Renata, o tema é maternidade. A premissa vai definir de que modo eu vou abordar a maternidade, que recorte eu vou dar para a maternidade. Por exemplo, na série das mães que vai abordar, vamos falar sobre maternidade, mas num tom leve, a premissa dessa série pode ser: a maternidade precisa ser levada com bom humor. Ou então, sei lá, os perrengues da maternidade são dignos de piada. Não sei.
você vai definir a forma, o seu entendimento sobre a maternidade. Ou então, a maternidade é tão trágica que é cômica. Você vai criar uma frase para dizer o que você entende sobre a maternidade, como essa maternidade vai ser abordada na série. Na outra opção da série de drama, do tom pesado, você pode falar: a maternidade precisa ser olhada com atenção, as mulheres precisam de maiores direitos, a maternidade não pode continuar sofrendo exclusão, enfim, uma série de itens. Você vai definir como você quer abordar a maternidade, aquele tema na sua série. Então, você cria uma frasezinha dizendo qual é o ponto de vista sobre aquele tema que você está abordando. Tá? Então, pelo amor de Deus, nunca associem logline à premissa, porque não tem nada a ver, são coisas diferentes. Show? Tem uma outra dúvida sobre esse mesmo assunto. No caso da Bíblia de série, então, cada chamada, cada edital vai especificar se eles querem a logline ou a storyline, certo? Ou... Às vezes eles nem falam. Às vezes eles só pedem a Bíblia e entendem que você já vai colocar. Mas, nesse caso, é melhor mandar qual? Ou não faz diferença? Então, no caso da série, o ideal é que você faça a logline da série e a storyline da temporada. Porque da temporada você vai dar mais informações, né? Mas tanto faz, tá? Se você quiser fazer a storyline de um, a logline de outro, não existe uma política aí, uma polícia para te perseguir e falar, tem que ser assim. Não. O importante é você contar a sua história. E ver muito do edital, né? O que ele pede de complemento, né? Edital é um negócio bem chatinho, porque cada um pede uma coisa, né? E é bom você também analisar a questão de edital, outros projetos que já foram contemplados. Às vezes você consegue ver isso, né? Então você já meio que consegue ver mais ou menos como eles fizeram e tudo mais. Edital é mais ou menos por aí, sabe? Pelo menos o que eu vejo falando, né? É muito difícil não ter uma receita pronta. É olhar o que o edital pede, ou outros projetos que já deram meio que certo, ver os materiais. Alguns disponibilizam, né, o material, o que venceu os outros editais, outras edições. Aí pode te ajudar nisso também, tá, Maria? Tchau. Obrigada. Nada. Mais perguntas, queridos? Todas dúvidas. Todo mundo com sono já, gente. Com fome. O povo quer dormir. Hoje é quinta-feira. Bom, gente, se vocês não têm mais dúvidas, eu acho que é isso. Vou avisar vocês que a nossa próxima aula vai ser dia 6, que eu acho que é... Deixa eu ver. Sim, o computador quer funcionar. Dia 6 vai ser na segunda, gente, que vai ser sobre argumento, tá? Vai ser com a Ariane, eu vou divulgar isso amanhã. Então, aí a gente já vai ter aula de argumento. Um dia antes de finalizar o prazo do concurso. Então, se vai ter alguma dúvida, vai poder tirar na aula. Eu tenho muito argumento para desenvolver para a última vez. Gente, que a gente vai conversar. Aí, a gente está perguntando se esse material apresentado pode ser compartilhado. Aí, com você. Não, esse é o e-book do workshop de série, gente. Não posso compartilhar com vocês, mas podem tirar print que eu não brigo, não. E também, gente, tem, que nem ela falou, tem os exemplos da Bíblia que está disponível no site dela. No roteiro. No Instagram também. No Instagram também. Tem no site do Roteiros e Narrativas, para quem não conhece, lá tem uma parte de material gratuito, tem vários roteiros nacionais disponíveis, tem Bíblia de série, tem roteiro de série, então tem alguns materiais lá. E também lá, para quem não sabe, tem argumento, tem acho que uns 5 ou 6 modelos de argumento que eu consegui disponível também, tá? A gente dá uma procurada lá que vocês vão poder ver tudo isso. Malena, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Nada, eu que queria agradecer só pelo convite, foi ótimo conhecer vocês, desejo muita sorte para vocês aí. Façam argumentos, se inscrevam logo nesse festival, meu povo. Isso aí, esse concurso, no concurso. Muito obrigada, gente. Beijo. Vocês tenham gostado, é isso. Fiquem com Deus, a gente se vê na segunda, se Deus quiser. Gente, beijo, boa noite. Beijo. Vamos jantar.
Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.